falar logo aqui da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, começando com Fluminense e Vasco. O Fluminense venceu por 2-1 o jogo no sábado, lá no Maracanã. Gol do Guga no final do segundo tempo. O Vasco saiu na frente do placar com o gol do João Vitor, ele que havia perdido pênalti na terça-feira pela Copa do Brasil. Mesmo assim, o Vasco se classificou. De qualquer maneira, o João Vitor vem sendo muito criticado porque não é uma boa temporada dele. É um dos jogadores mais caros da história do Vasco. E ano passado eu não entendia porque muitas vezes ele não jogava. Ele teve algumas lesões sim, mas muitas vezes ele ficou no banco por opção do treinador. E aí todo mundo, pô, o João Vitor foi caro, o João Vitor é bom, por que o João Vitor tá no banco? E hoje o João Vitor joga todos os jogos e ele é muito criticado porque realmente não tá jogando bem. Vem melhorando nas últimas partidas e nesse jogo eu não tenho críticas a fazer a ele, muito graves assim, né? No gol contra do Verratti, eu não sei o que o Verratti foi fazer na área. Foi lá e acabou fazendo gol contra, gol de empate, né? Só para complementar sobre a jogada do gol do João Vitor, falta sofrida pelo Ryan, que vem evoluindo a cada jogo aí com o Fernando Diniz. O Ryan sofre a falta, Piton cruza e o João Vitor faz o gol de cabeça. Na comemoração, o Ryan vai lá para a torcida do Fluminense e faz a letra C em alusão à Série C disputada pelo Tricolor lá em 98. O Fluminense é o único time dos ditos grandes do Brasil que disputou a terceira divisão do futebol brasileiro. E o Ryan vai lá provocar. E na entrevista no intervalo ele diz o seguinte, né, que ele já fazia isso na base, que não ia mudar no profissional. O gol não foi dele. De qualquer maneira ele teve participação, quase fez um gol depois disso, botou uma bola no travessão. Ia ser um golaço de fora da área, uma bela jogada ensaiada. Infelizmente a bola não entrou. E no segundo tempo, o Guga foi reclamar muito nesse lance, né? Primeiro pelo João Vitor ter ido comemorar na frente da torcida do Fluminense e pelo Ryan ter feito C. E o Guga acaba fazendo o gol da vitória, né? O gol de empate sai ele com o Verratti fazendo contra. O John Arias destruiu a defesa do Vasco nesse lance. A bola vai para o outro lado, o Guga cruza na área, toca de cabeça do Veraldo, defesa do Léo Jardim. E o Verratti do nada aparece na área e estufa o peito, estufa a bola com o peito para dentro do gol. E o Léo Jardim fica desesperado, realmente com razão, né? Eu até acho que dava pro Léo Jardim talvez ter defendido pro outro lado, mas cobrar reflexo do goleiro assim. Ele fez a defesa, ele não tem culpa do Verratti, o centroavante do time, aparecer na área do nada. Ele chega correndo igual um maluco e acaba jogando a bola para dentro do gol. Também não vou criticar tanto o Verratti assim, colocar a culpa da derrota todas nas costas dele, porque se o Vasco escapou do rebaixamento no ano passado, se o Vasco tem os pontos que tem, se deve muito a Pablo Verratti, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 8 gols. Seria, né? Porque o gol contra não é contabilizado, senão ele estaria ali com a Arrascaeta, ambos com 8 gols, mas não, foram 7 gols a favor do Verratti e 1 contra. E o Guga faz o gol da vitória lá no segundo tempo, golaço de fora da área. Vi gente falando que o Léo Jardim falhou no gol. O Renato Gaúcho teria dito ali que ele defenderia essa bola. O Renato está desvalorizando o jogador dele, se ele falou isso, né? Eu não vi essas palavras saindo da boca do Renato. Eu vi na entrevista do Diniz, o repórter falando isso pro Diniz, que o Renato disse isso. E se o Renato disse isso, é sacanagem, né? Se o Diniz repreendeu o Ryan pela comemoração, deveria repreender o Renato por esse comentário. Mas o Guga estava aí substituindo o Samuel Xavier, que vem numa fase artilheiro, inclusive, marcou gol no meio de semana pela Copa do Brasil. Ele acabou tomando o segundo amarelo na semana passada. Ele tinha sido expulso, né? Ele tinha tomado o segundo amarelo no jogo. Foi o terceiro e ele acabou desfalcando o Fluminense nesse jogo. Mas o Guga deu conta do recado. Inclusive o Vasco não teve muita facilidade para atacar pelo lado esquerdo, que é o lado direito da defesa do Fluminense. O Guga foi muito bem. Então não foi uma boa atuação do Nuno por ali e nem do Piton. O Piton deu assistência numa cobrança de falta do outro lado. Ele não conseguiu cruzar bolas para o Verratti do lado esquerdo. E o Guga ainda terminou definindo com gol. Foi eleito melhor em campo, poderia ser ele, poderia ser o John Arias, que é um jogador fantástico, né? Eu não canso de elogiar o John Arias. Mais uma grande partida dele, mas justo o Guga ter recebido o troféu de craque da partida. E essa foi a quarta partida do Fernando Diniz no comando do Vasco, a segunda derrota, a primeira no Campeonato Brasileiro.
No Morumbi, o São Paulo recebeu o Mirassol e perdeu por 2-0. São Paulo sofre a sua segunda derrota no Brasileirão. O São Paulo, que tem apenas uma vitória até aqui, ele passou um tempão sendo o único invicto do campeonato. Aí sofreu a derrota fora de casa. Pra quem que o São Paulo perdeu mesmo? Até esqueci. Foi para o Atlético Mineiro? Não, o Atlético Mineiro ganhou, foi do Fluminense. São Paulo perdeu para... Ganhou do Santos ali, foi a primeira e única vitória. Empatou com Fortaleza. São Paulo perdeu para o Palmeiras fora, né? Isso aí. Então, recomeçando. O São Paulo recebeu o Mirassol no Morumbi e sofreu a sua segunda derrota no Brasileirão. A primeira em casa, o São Paulo que ficou até a oitava rodada sendo o único invicto do campeonato, com apenas uma vitória até aqui no Clássico contra o Santos. Depois perdeu para o Palmeiras no Allianz e agora perde para o Mirassol dentro do Morumbi. O jogo que o São Paulo perdeu para os Palmeiras foi em Barueri, não foi no Allianz, né? Mas de qualquer maneira, uma derrota decepcionante para o torcedor são paulino. Perder para o Mirassol, que vem elogiando, está fazendo um campeonato muito bom. Muitos esperavam que o Mirassol fosse ser rebaixado facilmente, mas não, eles estão aí na metade de cima da tabela do Brasileiro, em nono lugar, 14 pontos somados até aqui, grande campanha do Mirassol. E para doer mais no torcedor do São Paulo, teve gol do Reinaldo, que comemorou, beijou a bandeira do São Paulo. Então não foi uma comemoração assim de provocar o time, né? Meio que demonstrando que ele ainda nutre um sentimento pelo São Paulo. Eu acho que ele é São Paulino, né? Até falou na entrevista depois que sempre sonhou jogar no São Paulo, pôde realizar esse sonho. O torcedor tinha uma relação de amor e ódio com o Reinaldo quando ele jogava lá. Acho que a mesma coisa era no Grêmio. No Grêmio ele comemorou muito mais o gol. E ele falou que vai comemorar todos os gols pelo Mirassol, independente de contra quem seja, porque é o time que paga o salário dele, né? E o Reinaldo, se tem pênalti, bota ele para bater, dificilmente ele perde, né? E a lei do ex acontece mais uma vez, ele marcou contra o Grêmio, inclusive de falta, e agora marca de pênalti contra o São Paulo. O primeiro gol do Mirassol foi marcado pelo Gabriel no começo do segundo tempo, e o do Reinaldo saiu aos 44 do segundo tempo. O São Paulo não jogou bem, mais uma vez o Beldia escalando o Oscar numa posição que não é a melhor para ele. Ele prioriza jogar com o Luciano como camisa 10. E eu já falei no sábado que eu acho que o Luciano não deveria nem estar usando mais a 10 do São Paulo, mas tudo bem, é só um número. Agora, ele exercer a posição de 10 tendo um jogador muito mais capacitado para fazer isso é absurdo. O Zubeldia está privilegiando um jogador em detrimento de outro que é muito melhor que ele nessa função. Então, o Oscar jogando de ponta para o Luciano jogar de 10 é inadmissível. O São Paulo ainda tem o desfalque do Lucas Moura, continua machucado. E não sabemos quando ele vai voltar, né? Tem sofrido muitas lesões esse ano o camisa 7 do São Paulo. Para encerrar a noite de sábado, o Corinthians foi até a Arena MRV enfrentar o Atlético Mineiro, isso antes do impeachment do Augusto Melo, ou melhor, ainda afastamento, o impeachment não está confirmado. Mas que jogo horrível, né? O Corinthians não conseguiu dar um chute na direção do gol do Galo. O Galo finalizou ao todo 13 vezes, sendo 2 chutes na direção do gol, mas nada que o Hugo Souza tivesse que fazer um grande milagre. Ele que foi convocado hoje pelo Carlo Ancelotti como um dos 3 goleiros da seleção brasileira. E o pior para o torcedor corintiano foi ver o Yuri Alberto sair machucado no final da partida. Ele se machucou e já estão reclamando que foi por conta do gramado sintético. Realmente o lance da lesão dele não teve falta, não teve nada, foi sozinho. Até tivemos polêmicas de arbitragem nesse jogo, com o Lianco assumindo que ele poderia e deveria ter sido expulso, mas como o jogador do Corinthians resolveu cair, o árbitro achou que era simulação e não expulsou o Lianco, mas o próprio admitiu que fez a falta e era o último homem e deveria ter tomado o cartão vermelho. Teve o cartão vermelho dado para o Rubens e depois retirado com o VAR. Eu acho que poderia ter mantido, até para compensar a não expulsão do Lianco antes. E acho que caberia sim um cartão vermelho no lance do Rubens, na minha opinião. Mas terminou assim, 0 a 0, um jogo que quem assistiu perdeu 2 horas da vida.
O Grêmio venceu por 1 a 0 o Bahia no domingo e tivemos mais polêmica de arbitragem, dessa vez a favor do Grêmio. O Grêmio foi beneficiado. Eles vêm reclamando jogo após jogo de ser prejudicado, inclusive na Copa do Brasil foi um erro absurdo ali que ajudou a eliminar o Grêmio nessa terceira fase para o CSA. Não acho que foi a única justificativa para o Grêmio ter sido eliminado. O Grêmio mereceu ter sido eliminado, jogou pior que o CSA em Alagoas e não jogou o suficiente para se classificar em Porto Alegre. E agora vence o Bahia com um pênalti muito mandrake em cima do Bright White. O próprio dinamarquês vai bater e converte. E o Bahia reclama muito disso e também de outros lances que aconteceram, que seriam uma falta a seu favor, um pênalti a seu favor também. Eu não vi esse jogo ao vivo, me perdoe, né? Tava ali, não estava em casa na hora, estava acompanhando a corrida de Fórmula 1. Mas fato é que o torcedor do Bahia reclamou e reclama com razão, como os gremistas também reclamavam com razão há algumas rodadas. E é aquilo que eu sempre digo, a arbitragem não está perseguindo um time especificamente. Pode ser que dessa vez eles tenham dado pênalti porque o Grêmio estava reclamando demais, então na dúvida, vamos beneficiá-los dessa vez? Pode ser que a arbitragem tenha sentido esse peso e tenha marcado o pênalti. Se fosse para o Bahia, talvez não tivesse marcado, por o Grêmio reclamar mais. Certamente teria reclamado se esse pênalti, do mesmo jeito que aconteceu no Bright White, acontecesse em cima do Everton Ribeiro, iam reclamar bastante. O Palmeiras recebeu o Flamengo no Allianz Parque, o jogo que sempre é considerado a final antecipada do Campeonato Brasileiro, mas ainda estamos na 10ª rodada e o Flamengo não perde no Allianz Parque há muito tempo, cara. São 8 anos que o Flamengo não perde no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. É uma estatística absurda. A última vitória do Palmeiras contra o Flamengo no Allianz foi em 2017. E sabe quem marcou um dos gols? Ele mesmo, Davidson, que era recém-chegado no Palmeiras na época. O Flamengo venceu nesse domingo 2 a 0. Pênalti em cima do Arrascaeta levantou muita polêmica também. Eu acho que o toque do Murilo é um pouco imprudente, mas não é o suficiente para derrubar o Arrascaeta. O Arrascaeta sente o toque e se joga. O toque acontece, mas não dá para dizer que é pênalti. Ele não desequilibrou o Arrascaeta, nem tirou ele da jogada. Agora, para mim, o Murilo é infantil de colocar o braço na barriga do cara. Está abraçando o cara, fazendo carinho ali. Não tem que tocar o jogador com as mãos. Deu mole e o árbitro deu o pênalti. O Ramon abate Abel. Os torcedores do Palmeiras reclamam, claro. Teve um pênalti dado para o Palmeiras no primeiro tempo, desperdiçado pelo Piquerez. Vamos dar mérito, claro, ao Rossi, que está vivendo um grande momento e defendeu o pênalti. Bem parecido com a cobrança do Gabigol, naquele jogo que o Cruzeiro venceu por 2 a 1 o Flamengo, e o Gabigol desperdiça o pênalti. O Rossi defende, mas no rebote o próprio Gabigol faz. Dessa vez o rebote foi dado para o Estevão, se eu não me engano, e o Rossi defende o rebote também. O Estevão, que também havia perdido o pênalti na quinta-feira pela Copa do Brasil, mas no rebote ele fez. O Fernando Miguel acabou dando rebote para ele converter o gol depois. O Flamengo não desperdiça o seu pênalti. O Everton, que acabou virando meme nesse pênalti, porque ele apontou o canto para o Arrascaeta bateu o pênalti rasteiro no outro canto e o Everton ficou parado no meio do gol. Ele se jogou para dentro do gol, deitou. Ficou muito feio para ele, né? E aí depois o Ayrton Lucas fecha a conta para o Flamengo no gol que seria uma jogadaça se não tivesse a participação do Murilo. Ele acabou participando negativamente dos 2 gols, né, fazendo o pênalti no Arrascaeta. E ele tenta cortar o passe do Ayrton Lucas, mas acaba ainda ajudando o Everton Araújo a devolver a bola para o lateral do Flamengo, que entrou para jogar como atacante no lugar do Cebolinha e marcou o gol. Grande partida também do Alexandre, que jogou o jogo todo como lateral esquerdo. O Pedro começou o jogo no banco, ele participa da jogada desse gol do Ayrton Lucas. Segundo o Felipe Luiz, ele ainda não está 100% e não foi convocado pelo Ancelotti, talvez até por isso. E 5 jogadores do Flamengo foram convocados, né? Entre eles o Alexandre, que jogou demais ontem. O Danilo também foi, dessa vez ele foi reserva, né? A zaga titular foi Léo Pereira e Léo Ortiz, com o Varela sendo o lateral direito, não o Wesley. Eu acho que o Wesley estava suspenso, né? Não estava no banco. Mas de qualquer maneira, grande vitória do Flamengo, diminui a distância para o Palmeiras para 1 ponto agora. O Sport empatou em 1 a 1 com o Internacional. O Sport segue sem vencer no Brasileirão e o Inter
tem mais um resultado muito negativo. Eu já tiro o Inter da disputa pelo título. São 11 pontos de distância para o Palmeiras. Dá para buscar, mas é muita gente que tem que tropeçar. Claro, eu acho que o Inter ainda vai terminar o campeonato melhor colocado do que isso aí, 14º lugar, mas eu acho que título não dá mais. Ele pode ter uma campanha como ele teve no ano passado, de recuperação absurda, se falar, tivesse mais rodadas, o Inter brigaria pelo título, talvez se o Roger Machado tivesse chegado antes. Não sei se o Roger Machado vai durar até o final do ano, depende muito da campanha que ele vai fazer na Copa do Brasil e na Libertadores. Na Copa do Brasil está classificado para as oitavas, na Libertadores precisa confirmar a classificação no jogo contra o Bahia nessa quarta-feira. O Santos finalmente voltou a vencer, é a sua segunda vitória no Brasileirão. Tinha uma na Vila Belmiro contra o Atlético Mineiro, que foi o último jogo do Neymar antes da sua última lesão. Neymar estava no banco, entrou no segundo tempo e dessa vez o Santos marcou um gol sem ele estar em campo. Né? Que o último gol que o Santos tinha marcado foi justamente naquele jogo contra o Galo. O Neymar estava em campo ainda. E foi a primeira vitória do Kleber Xavier como treinador. Gol marcado pelo Guilherme depois de perder o pênalti contra o CSA. Contra o CRB, quer dizer, não, o CSA eliminou, foi o Grêmio. Depois o Guilherme perder o pênalti ridículo contra o CRB na quinta-feira. Ele faz o gol de cabeça, gol da vitória do Santos contra o Vitória, lá no Barradão. O Vitória vai para cima, mas tem mais uma boa atuação de Gabriel Brazão, evitando que o Vitória conseguisse pelo menos um empate. O Neymar entra, quase faz um gol de falta, obriga o goleiro do Vitória a fazer uma boa defesa. E é isso, o Santos vence. O Neymar ainda não sabe se vai renovar ou não. Não foi convocado pelo Ancelotti, na minha opinião, corretamente. Ainda não está em condições de voltar à seleção. Ele precisa pelo menos voltar a ser titular no Santos antes disso, né? E vamos ver se ele vai jogar esse amistoso contra o Leipzig, que foi marcado por conta dele, né? Ele tem também o patrocínio da Red Bull e acho que no contrato ele deve estar em campo. Quantos minutos a gente não sabe. Mas o Santos enfrenta o RB Leipzig nessa quarta-feira, às 7 da noite, em Bragança. O Cruzeiro venceu por 2-0 Fortaleza e segue firme no G4 e brigando pelo título. São 2 pontos de diferença para o líder Palmeiras, 1 para o vice-líder Flamengo. O Cruzeiro que se reforçou muito, a gente esperava que fosse lutar pelo título. Já saiu de uma competição que é a Sul-Americana, só vai cumprir a tabela nesta semana. É a última rodada da fase de grupos, eles não têm chance de se classificar. Estão vivos na Copa do Brasil, onde o Cruzeiro é o maior campeão de todos, com 6 títulos. Eu acho que ainda pode ser uma grande temporada para o Cruzeiro. O Gabigol, nessa partida, foi titular e está jogando bem junto com o Caio Jorge. Mais uma vez ele sendo garçom, deu 2 assistências. Diferente do Dudu, ele não reclamou, continuou no time e está recuperando seu espaço. Ele e o Caio Jorge foram substituídos no segundo tempo. Eu vou destacar também o Lucas Silva, que está jogando muito, né? Sendo aquele Lucas Silva que surgiu lá no Cruzeiro em 2014, ele está jogando naquele nível para mim, né? E fez o segundo gol da Raposa com a perna esquerda. No final do segundo tempo teve a expulsão do Pedro Augusto do Fortaleza, já não ia mudar nada no jogo. A temporada do Fortaleza não é das melhores, esse jogo foi o 100º do João Ricardo com a camisa do Fortaleza. Infelizmente para ele teve derrota e ele sofreu 2 gols, mas não teve culpa nenhum. Talvez até tenha evitado uma derrota maior por parte da equipe do Vojvoda. E o Leonardo Jardim recebeu a autonomia do Pedrinho e está mostrando que a decisão do dono do clube foi a correta. E para encerrar a rodada, o Red Bull Bragantino venceu por 1-0 o Juventude em Bragança. Gol marcado por John, golaço de falta. Ele que depois do jogo disse que o Juventude foi lá só para bater e graças a isso surgiu essa falta para ele bater, né? Fez um golaço. O Lucas Barbosa foi expulso no final do jogo, ele que era jogador do Juventude até o ano passado, marcou 3 gols no meio de semana pela Copa do Brasil contra o Criciúma. Grande momento do Bragantino, segue firme ali no G4 também com 20 pontos e lutando pelo título. John falou que o Bragantino vai lutar pelo título, né? Que eles estão lutando pelo título e o Juventude foi lá brigar e tentar sair de lá com empate, não conseguiram e continuam na zona de rebaixamento. Então ficou faltando um jogo para completar essa 10ª rodada, o jogo entre Ceará e Botafogo. Botafogo e Ceará no Newton Santos foi adiado para o dia 4 de junho. Eu até agora não entendi muito bem o porquê desse jogo ter sido adiado.
Assim, o Botafogo joga na terça-feira, né, pela Libertadores. Mas a CBF tem culpa nisso. Era só ter marcado o jogo contra o Capital na Copa do Brasil, que foi na quinta-feira. Então esse é o motivo do Botafogo não poder jogar no sábado. Se jogasse no domingo, não poderia jogar na terça. E como é uma Conmebol que tem prioridade nas escolhas das datas, mas era só a CBF ter colocado o Botafogo para jogar na quarta. Era bem simples. Se o Botafogo tivesse jogado com o Capital na quarta, ele jogaria no sábado e jogaria na terça pela Libertadores tranquilamente. Então, infelizmente, esse jogo foi adiado para o dia 4 de junho, Botafogo-Ceará. Primeira rodada que vai ficar desfalcada desse Campeonato Brasileiro, né? Até que demorou. Então vamos à classificação após 10 rodadas, menos para o Botafogo e Ceará. O Palmeiras lidera com 22 pontos, até aqui 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Flamengo é o segundo colocado com 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Cruzeiro tem 20 pontos e o Bragantino também, 6 vitórias para cada um, 2 empates para cada um e 2 derrotas para cada um. O Fluminense tem 17 pontos em quinto lugar, o Ceará tem 15 pontos e um jogo a menos. O Bahia também tem 15 pontos, é o sétimo colocado. O Corinthians tem 14 pontos, assim como o Mirassol e o Atlético Mineiro. O 11º colocado é o Botafogo, que tem 12 pontos e um jogo a menos. O Grêmio tem 12 pontos também, é o 12º. São Paulo também tem 12 e é o 13º. O Internacional tem 11, é o 14º. O Vasco é o 15º com 10 pontos. O Fortaleza também tem 10 pontos, é o 16º. O Vitória tem 9 pontos e abre a zona de rebaixamento. O Santos tem 8 pontos e é o 18º colocado. O Juventude também tem 8. E o Sport, o único time que ainda não venceu, agora ele tem 3 pontos, 3 empates e 7 derrotas. 17 gols sofridos e 5 gols marcados apenas. A pior defesa é a do Juventude, sofreu 22 gols. E o melhor ataque é o do Flamengo, que marcou 19. Arrascaeta é o artilheiro com 8 gols, jogador do Flamengo, camisa 10. Pablo Verrete do Vasco tem 7. Caio Jorge do Cruzeiro tem 6. Reinaldo do Mirassol tem 5. Olha o King Naldo aí, hein? E Yuri Alberto do Corinthians tem 5 também. Nas assistências, o Alan Patrick do Inter tem 4. E aí tem muita gente com 3. Arthur do Botafogo, Estevão do Palmeiras, o Esteval, como disse o Ancelotti. O Arrascaeta também tem 3, é o craque do campeonato até aqui, né? Não tem o que discutir. John Arias tem 3 também, outro craque. Lucas Mugni tem 3, Lucas Piton, Luciano Juba, Memphis Depay e Michael. E o cabelo vermelho do Michael, o que vocês acharam? Olha isso. Ah, tá melhor que esse aqui, né? E esse aqui é lendário. Esse aqui é lendário.